Olá! No último vídeo eu falei um pouco sobre useState e useEffect, os principais React hooks. E hoje a gente vai implementar o nosso próprio hook. Então a gente tem aqui essa aplicaçãozinha que eu fiz, né, que é simplesmente duas telas, uma que é um painel, né, e uma que é a tela sobre. Então a gente vai criar um hook que vai ouvir pelo evento de quando o usuário abre o menu de contexto e fecha ele. Quando estiver aberto, o texto aqui vai ficar aparecendo como aberto, assim como ele está agora, e quando a gente fechar o menu de contexto, ele vai aparecer fechado. E eu quero reaproveitar esse código para o segundo componente aqui. Então esse texto aqui também vai ter esse mesmo comportamento de acordo com o estado do Context Menu. Nosso hook, aliás, vai se chamar useContextMenuState. Antes de começar, então, eu quero te mostrar o repositório do projeto. Eu vou deixar o link dele na descrição. Quando você entrar aqui direto, vai estar na Branch Master. Essa aqui é a branch que já está com tudo implementado. Então, se tu quiseres acompanhar o vídeo do ponto onde eu estou começando, basta alterar para Branch Video. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui os nossos hooks, então. useState e useEffect, a gente vai utilizar os dois. Se você não viu o último vídeo, peço que por favor vá ali, dê uma olhada nos meus envios ali. Eu dou uma base de como esses dois hooks funcionam, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um state, então eu vou dizer isContextMenuOpen. Se o menu de contexto estiver aberto, esse estado vai ficar como true. O valor padrão vai ser false, então ele vai começar como fechado. E aqui no nosso parágrafo, eu vou alterar o texto para ele ficar aparecendo de acordo com o isContextMenuOpen. Se estiver aberto, vai aparecer o texto aberto, senão ele vai aparecer fechado. Bem simples, né? Então aqui eu vou criar um useEffect e aqui no corpo dele, então, eu vou implementar dois event listeners. Um deles vem do document e o outro vem do window. Então vamos fazer document.onContextMenu. Recebe uma arrow function que faz um setIsContextMenuOpen, passando como true. Então o cara clicou lá no menu de contexto, a gente vai setar nossa variável como true. E aqui no window, eu vou ouvir pelo clique e eu vou setar como false. Tranquilo? E aí aqui no nosso component willOnMount, né, no retorno da função, eu vou excluir, na verdade, essas funções aqui dos event listeners, para não ter o risco de ficar atualizando o nosso componente depois que ele foi desmontado. Então, teoricamente, nossa funcionalidade está pronta aqui. Vamos testar? O cara clicou, aparece aberto, fechou, aparece fechado. Ok, mas se a gente alterar para o nosso componente sobre, ele ainda não está implementado, porque obviamente é outro componente. Então vamos dar uma olhada. O sobre, ele é praticamente a mesma coisa que o painel, só que a gente tem um outro parágrafo aqui embaixo. Então assim, claro que isso aqui é um código muito pequeno, não faria diferença nenhuma a gente copiar toda essa informação aqui para o nosso outro componente. Agora imagina se esses hooks, na verdade, eles ouvem pela alteração da rota ou algum estado, alguma coisa mais complexa e o código seja grande. Eu já alterei alguns componentes aí nos projetos que eu peguei que tem tipo 800 linhas. Então assim, eu quero reaproveitar esse código aqui no sobre. E é aí que a gente vai criar o nosso próprio hook. Eu vou criar aqui então na pasta src uma nova pasta chamada hooks. This folder... eu já criei a pasta hooks, me desculpem, mas você clique com o botão direito no src e crie sua pasta hooks aí. Então aqui dentro de hooks eu vou criar um novo arquivo chamado useContextMenuState.js. Eu vou criar uma função de mesmo nome, useContextMenuState. Vai ser uma arrow function. Eu vou receber o meu valor padrão aqui. Quando o cara criar a variável aqui, ele vai poder passar um valor padrão para dentro. Eu vou importar o useState e useEffect aqui dentro do nosso hook. Eu não vou precisar do React, porque a gente não vai usar JSX aqui dentro desse arquivo. Eu vou copiar essa linha aqui em que a gente cria o nosso estado,
aqui para dentro da nossa função. Ok, então a gente vai utilizar o useState aqui dentro do nosso próprio hook. E eu também vou copiar o useEffect inteiro aqui para dentro. Ao invés de dizer false, aqui eu vou dizer default value. Aqui embaixo eu vou retornar então isContextMenuOpen. Beleza? Feito isso, então eu vou dar um export default useContextMenuState. Cara, é isso aqui. Esse aqui é o nosso próprio hook. Eu vou implementar ele e depois a gente fala um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Aqui então, ao invés de usar o useState, eu vou dizer useContextMenuState. Vou dar um tab, o VS Code vai automaticamente importar para mim o meu hook. Eu vou deixar o valor padrão aqui. E aqui, ao invés de fazer um destructuring no array, eu vou apenas utilizar a variável. Então agora a gente pode excluir o nosso useEffect. E como você pode ver aqui em cima, a gente nem está usando mais os nossos hooks do React, então a gente já pode excluir o import também. E é isso aqui. O código já foi reduzido drasticamente, a gente só tem a nossa variável agora que está sendo usada aqui no nosso parágrafo. Beleza? Então vamos voltar para o painel. E está tudo funcionando ainda. Ok, então só dando uma passadinha rápida aqui no nosso hook, o que está acontecendo aqui? Hooks nada mais são do que funções. Tudo que tu pode fazer com uma função, tu pode fazer com um React Hook. A gente tem aqui então, no nosso hook, a gente está importando o useState e o useEffect. A gente está criando um estado aqui dentro da nossa função, não dentro do nosso componente. Porém, como a gente está chamando o useState, ele vai ali por baixo dos panos entender que a gente está utilizando naquele componente que está chamando o nosso próprio hook esse state aqui. Então esse state, no final das contas, ele vai acabar pertencendo para esse componente painel aqui. O useEffect, ele também vai rodar toda vez que a gente atualizar esse componente aqui. Claro, isso não vai acontecer com o nosso, porque a gente está utilizando o component didMount aqui, né? A gente está passando esse array vazio como segundo parâmetro. Mas se ele fosse assim, por exemplo, ele sim seria atualizado conforme o que acontecesse dentro do nosso componente, isso aconteceria também aqui dentro do nosso hook, beleza? Você não precisa passar um parâmetro aqui se não quiser, pode fazer um hook sem parâmetros, pode fazer um hook com quantos parâmetros você desejar. Isso aqui é uma função, tá pessoal? Isso aqui não é nada de outro mundo, é muito tranquilo. E aqui no final eu estou só retornando o estado. Então o nosso hook está só realmente englobando o useState e o useEffect e retornando isso para o nosso componente. Se você utilizasse outro hook que precisa de algum efeito colateral, alguma coisa assim, que não sei, pegasse do Redux um estado e manejasse ele aqui e retornasse para o nosso componente, ele poderia ser um tipo de um middleware. Não é o caso aqui, o nosso ele só serve para reaproveitamento de código e limpeza. E em relação à nomenclatura, o Facebook recomenda, e eu recomendo também, que você sempre chame essa função hook aqui de use alguma coisa. É claro, é uma convenção, então você poderia chamar de qualquer coisa, mas um transpiler ou então o ESLint mesmo, ele vai reconhecer que isso aqui é um hook apenas se o nome começar com use, por conta da convenção. Como qualquer convenção, você não precisa seguir, mas você deveria, muito, siga, por favor. Agora, se a gente quiser implementar isso no sobre, é só a gente vir aqui em cima, dar um const isContextMenuOpen. A gente vai usar o nosso hook de novo. Vamos passar aqui dessa vez true como valor padrão, só para ter certeza de que está funcionando. E eu vou copiar o parágrafo aqui e substituir o aberto aqui por esse parágrafo. E teoricamente é isso. Se a gente vier aqui em sobre agora, não funcionou. Funcionou sim, eu tinha deixado o aberto como padrão. Mas então é isso aí, ó. A gente abriu o menu de contexto, ele apareceu o texto aberto. A gente clica para fechar, ele aparece o texto fechado. Então, cara, isso é fantástico, porque se a gente tiver um hook muito grande, tiver muito código para reaproveitar, isso aqui vai diminuir muito o retrabalho. E tudo fica mais limpo. Então,
Acho que era isso aí. E se você tem interesse em estudar um pouco mais sobre isso, tem um site chamado usehooks.com e, claro, ele tá em inglês e tal, mas aqui tem muitos hooks interessantes que, se você tiver afim, tiver a coragem de vir aqui cavocar nessa documentação aqui, ó, a gente tem um useOf, a gente tem o useEventListener e tem muita coisa interessante aqui. Então, se quiser dar uma olhada melhor, eu vou até deixar na descrição aqui o link para esse site. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o joinha aí. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar como sempre. E é isso aí. Até mais.